tudo isso são elementos que me levaram a entender como eu quero estar na minha própria vida, qual é o meu propósito, como que eu quero seguir. Então até você mesmo perguntou, pô, mas você não voltaria pra TV? Te perguntei isso. Cara, não. Qual seria o sentido disso? Né? É pra falar de desenvolvimento humano? A TV não quer isso. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso webcast da Você Está Contratado. Eu e Marcelo estamos hoje aqui com Regina Lazarotto. Muito bem-vinda, Regina Lazarotto. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigadão. Bom, a Regina, quem é a Regina? A Regina, atualmente, a Regina trabalha com design ontológico, organizacional e... Comportamental, desculpa. E que pode ser organizacional também. Eu já dei uma incrementada aí, né? Mas vai explicar pra gente um pouco do que é a ontologia e a importância dela, o que você tem visto com as pessoas. Uhum. Mas a provocação do Marcelo aqui do meu lado é... Quem é a Regina? Quem é a Regina Lazarotto? Regina é a Cuca. Regina é a Cuca. E aí a gente quer saber... A Cuca também. É a Cuca da MTV. Quando que entrou essa passagem de bastão da Cuca para a Regina? Peraí, Regina, antes de você responder a pergunta do Gênesis, deixa eu falar para a galera que está nos ouvindo aqui. A Cuca da MTV. Né? Então, depois vocês vão procurar, quem viveu, né, como nós, né, óbvio, sabe, se lembra agora, caiu a ficha, né? Nossa. E para mim caiu a ficha na hora que a gente sentou aqui com a Cuca para conversar, caiu para mim a ficha seguinte: essa mulher trabalha com comunicação há muito tempo, fez televisão, entrevistou um monte de gente e nós dois aqui estamos tentando... Convida para entrevistar, né? Virou uma mesa, a gente virou uma mesa. Vem conversar com a gente, vem nos explicar sobre... A gente vai entrevistar uma pessoa que entende muito mais desse negócio aqui, então eu meio que travei, tá, gente? Meio que travei. Então vocês já me colocam numa posição que me capacita a elogiá-los. Porque vocês mandam muito bem no que vocês fazem. Porque, na verdade, é só conversar. É só isso. Né? Não concordo. Não é só conversar. Então, né? Mais conversar. ou menos. Porque assim, então quando eu entrei para a MTV, toda a proposta da MTV naquele momento é que cada um fosse você mesmo. Com a sua personalidade. Que era disruptivo, né? Exato, vocês me assistiam. Era disruptivo. Era a mesma coisa, não é? A gente convive mais. Então, a Regina ou a Cuca, que está aqui conversando com vocês, que toma café com você, que lá em casa, na sua casa, na minha casa, num restaurante, enfim. Quando a gente se encontra em festas, é a mesma pessoa, não tem personagem. Então, quando eu digo que vocês estão aqui mandando super bem, conversando... É isso, sim. Que elogio. Ser você mesmo. E as pessoas não conseguem, ainda mais hoje em dia, que todo mundo quer vender alguma coisa, quer fazer... Cara, isso não é natural. E editar. Não convém, isso não conecta. Praticamente ao vivo. Então, a MTV e essa postura foi disruptivo na época, né? Exatamente. Porque eu me lembro agora de imagens em preto e branco do Cid Moreira e o Chet Chapelain. Você foi um pouquinho mais longe. Eu fui um pouquinho mais longe. Eu não assisti. Mas veio assim, a gente viu. Era pequenininho, mas viu. Nossa, e era, né? E era tudo formal, rígido, né? Estruturadinho, roteirizado. Tentando ser, assim, muito perfeito. Eu fiz publicidade, a primeira eu tinha 3 anos de idade. Uau. Então, tinha esse padrão de ser tudo muito perfeito. E que a MTV foi disruptiva e começou com uma naturalidade... E que hoje em dia é o que a gente mais... Quer dizer, acho que hoje em dia não. Hoje em dia tá muito enquadrado de novo, muito engessado, muito perfeito, muito bonito, muito... Exato, tá enquadrado nesse sentido, né? Tentando mostrar uma naturalidade Exato, que não é natural. Exato. Que é falso. Teve um tempinho atrás aí no YouTube que tinha uma galera bem natural mesmo, e ainda tem. E é o que eu acho mais genuíno mesmo. E que de alguma forma conversa com o meu trabalho hoje, né? Como encontrar a originalidade, o genuíno de cada indivíduo, de cada ser humano. Tá muito escondido. Cuca, uma outra coisa que eu acho super bacana de dividir aqui é que essa informalidade ou essa espontaneidade do canal da MTV na época, inclusive eles te perguntaram, né? Quando você foi a primeira VJ a apresentar um clipe de música na TV. Então, assim, isso é um marco para a televisão brasileira, né? E aí as pessoas, você perguntou, mas como é que eu devo me dirigir? Como é que eu devo me apresentar?
e as pessoas como Cuca, né? Você comentou isso comigo, assim, porque ali, né, você sempre foi Cuca para tua família, para teus amigos. Sempre. E o canal te permitiu ser a Cuca no vídeo, né? Exato. Então isso também é interessante, né? Só adequando uma informação, eu apresentei o primeiro videoclipe na MTV. Tinha um programa de videoclipe na Gazeta, eu acho, mas assim, esse mercado era minúsculo no mundo inteiro. E mesmo aqui no Brasil praticamente não existia o mercado de videoclipe, né? Tinha o clipe do Fantástico, só. Né? Então, realmente, eu apresentei o primeiro videoclipe que foi ao ar na MTV, e a MTV surgiu como um novo negócio para a indústria fonográfica, porque até então, né, para saber a cara do artista que a gente gostava de ouvir na rádio, você tinha que comprar o disco. Ou uma revista de música, e olhe lá. Importada. Né? Que levava tempo para chegar no Brasil. Que levava tempo, exato. Então, assim, revolucionou o mercado fonográfico e televisivo, né? Eu brinco. É uma brincadeira muito gentil comigo, mas assim, né? Museu da televisão. De alguma forma né? Um museu vivo, ainda bem que as coisas estão rápidas hoje em dia. Porque eu apresentei o primeiro e o último videoclipe da MTV Brasil. O primeiro e último, olha só. Deve ter isso em algum lugar, uma foto sua, um museu com a sua... Eu preciso organizar também, né? Mas a gente vai buscar, a gente podia fazer um episódio editado, né? Com flashes da Cuca apresentando. Poxa, seria muito bacana. Clipes na MTV. Mas a Cuca hoje faz outra coisa. A Cuca hoje faz outra coisa. E foi um caminho que hoje eu vejo beleza. E que não foi fácil. Porque amadurecer é assim, né? A gente vai vivendo a vida e passando pelas experiências e se contando histórias sobre o que está vivendo e muitas vezes, naquele momento pontual, é difícil ver o lado bonito, o lado belo, o que é a oportunidade mesmo, né? Então, hoje, sim, eu trabalho com desenvolvimento humano e me realizo, assim. Sou muito, muito feliz em acompanhar pessoas nos seus processos de desenvolvimento. O que me levou a isso foi um processo profundo de depressão. Longo. Mas que hoje eu agradeço, né? Inclusive, lancei um livro de coautoria o ano passado. Por favor, me um livro que está ali. Eu trouxe o livro. Obrigada. Vamos mostrar. E é um livro de coautoria com alguns colegas coaches ontológicos. Recomendo. Olha o título do livro. Eu também. Histórias reais de superação através do amor próprio. Qual é a editora? Humanos. Editora Humanos. Ok. E nesse livro eu conto o meu processo de superação da depressão. Meu capítulo se chama Bendita Tristeza. Porque toda emoção nos conta algo muito importante sobre nós mesmos. A gente não foi acostumado nem educado a olhar para o mundo emocional, né? A gente pode falar disso aqui mais. Vai no automático, né? Imagina, a emoção é para fraco, né? Penso, logo existe, só cabeção, racional, e não é bem assim. E foi através desse processo, de uma profunda e bendita tristeza, que eu entendi o que ia me dar sentido para sair da cama todo dia. O que eu realmente queria fazer da vida. E foi numa conversa com o criador, assim, tipo assim, não aguento mais viver. Nunca pensei em tirar minha vida, jamais. Mas estava difícil. E aí eu mesma me perguntei, porque eu não era coach, mas já era jornalista, né? E perguntar é algo que... Competência básica. Faço bem feito, aprendi ao longo da vida por diversos caminhos. E eu mesmo perguntei, mas o que ia me dar vontade de sair da cama? O que me ia Quanto estimular? Tempo foi essa depressão e quanto tempo você está... Cara, olha... Hoje, né, agora, 2024, faz 10 anos que eu me dei conta que eu tava ruim. Mas eu já vinha ruim, né? Então, e essa conversa que eu tô te falando foi mais pra frente, foi 2016, essa conversa comigo mesma, né? Então, uns 2 anos meio confuso, assim, de não uns 2 anos de muito bem o que tá acontecendo. E não sabendo o que ia me dar esse sentido na vida, assim, o que ia me fazer sair feliz da cama, sabe? E aí eu mesma respondi ajudar as pessoas. Eu falei, nossa, isso é verdade, isso eu sempre gostei. E isso eu sempre fiz naturalmente, assim. Me lembro em algumas ocasiões de estar lá no trabalho, vir alguém e falar, vamos conversar um pouco? Parar o que eu estava fazendo, ir lá conversar, e depois essa pessoa vir falar, nossa, muito obrigada, aquilo mudou minha vida. E eu só fui
me dar conta disso muito tempo depois. E até ouvi feedbacks assim, décadas depois. E eu falei, beleza, eu gosto de ajudar as pessoas, mas como que isso vira uma vida? Como que isso vira um ganha-pão? Né? E fiquei com essa pergunta. Porque às vezes não, a pergunta é sempre mais potente do que a resposta. Mas a gente foi adestrado a ter resposta, senão não passa na prova, você é pior que o coleguinha. Assim, e na escola, né? Exato, o mundo corporativo vem da escola, exatamente. A gente aprende na escola, no mundo corporativo a gente aprende a traga o problema e traga a solução junto. Cara, fica com a pergunta. Exatamente. Você é pago para trazer solução. Para ter resposta, trazer solução. E aí a gente fica no raso. Achando que o chefe vai ter a resposta para tudo e o chefe entra nessa pressão, assim. E o chefe às vezes não sabe. Tem que ter. Não, exato. E o melhor é não ter a resposta, para estar aberto a perspectivas diferentes, né? Vamos co-criar essa resposta, né? Ajuda. Vamos perguntar para mais gente. Traz outra pessoa que não está na sala aqui pra gente conversar. Tipo, beleza, Regina, não sei ainda. Mas essa resposta você conseguiu sozinho, no teu autoconhecimento, no teu como é que desculpa se imagina, fale. Mas assim, como é que esse período de lidar com a depressão, como é que a depressão se manifestava em você? Eu vou primeiro aqui para depois chegar lá, tá? Claro. Foram vários sinais que eu demorei bastante para aceitar ou para perceber, porque eu também tinha aquele chip do imagina, eu consigo, sou forte, sou capaz, vamos lá, tentando atender a minha expectativa e a expectativa do mundo a meu respeito, né? Então, assim, eu estava extremamente exausta. Exausta física, mental, emocionalmente. Então, eu estava sempre além, muito além. Né? Eu não tinha energia e eu não dormia direito. Eu tinha dores no corpo inteiro. Dor em articulação, dor muscular, doía para respirar. Eu tinha uma grande vergonha de mim mesma e uma total convicção de que eu não era capaz. Outro fator que me chamou muito a atenção, quando eu estava na televisão, eu decorava uma página de A4. Rápido. Chegou um momento que eu não conseguia decorar a sequência de 3 números. Sabe, ler código de barra? Assim, porque, né, houve uma época que a gente não... Telefone, liga para... Eu tinha que olhar número a número. E é óbvio que todos esses processos iam fazendo com que eu ficasse... mais lenta, menos eficaz, né? Eu tinha medo de atender o telefone, eu tinha medo de dirigir. E é uma espiral negativa, né? Porque a própria percepção disso também retroalimenta um sentimento ruim, né? Desencadeia mesmo, né? Um processo... Sim, e um acelera o outro, né? Assim, nenhuma vontade de fazer nada, uma culpa gigantesca. E aí, no meu processo de autopercepção, de um processo terapêutico e de estudos, assim, eu fui vendo que muitas dessas características me acompanham desde pequena. Desde muito pequena. Uma tristeza profunda, uma sensação de que era uma tristeza e uma saudade não sei do quê. De algo que eu não vivi. De um estado de ser e estar no mundo mais leve, mais suave, mais feliz. Né? Eu me lembro, eu pequenininha, eu devia ter 6 anos de idade. Eu me lembro claramente de uma situação que eu cheguei, chamei minha mãe e falei para ela, eu tô muito triste. E eu chorava e dizia, mas o que aconteceu? Eu disse, eu não sei. Mas você brigou na escola? Teve alguma coisa na escola? Eu falava, não teve. Então, assim, teve um momento do meu processo terapêutico, ali em 2014, 2015, que a minha psicóloga na época virou para mim e falou, olha, o meu diagnóstico é de que você sofre de uma depressão crônica. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, é algo que te acompanha desde sempre. Você é uma mulher forte, inteligente, espiritualizada, você está fazendo um esforço imenso e a gente não está conseguindo ultrapassar aqui um patamar. Eu tinha melhorado já um pouco. Aí ela me indicou para uma psiquiatra. Ela falou assim, eu acho que seria bom você tomar um remédio para te ajudar. Aquilo foi muito impactante, porque eu falei, caraca, eu tô mal mesmo. Que droga. Então, no primeiro momento eu me senti pior. Num segundo momento eu falei, nossa, que bom. Então, tem explicação. Não sou eu que sou fraca.
incompetente, incapaz. Mimimi, né? Mimimi, que é um baita de um absurdo. Eu convivia com pessoas na época que não tinham nenhum entendimento do que é a depressão. Então, essas pessoas não me ajudavam. E elas passaram a entender o que eu estava vivendo naquela época quando me viram melhor. Falaram, Você uau, tá diferente. Agora eu tô vendo a diferença. Eu tirei algumas fotos minhas na época, porque eu não me reconhecia no espelho. Inclusive, acho que foi janeiro de 2016. Eu fui fazer umas fotos, fazia muito tempo que eu não fazia foto, fui fazer foto até para currículo e tal. E aí eu vejo uma foto de janeiro de 2016, natural, no estado de ânimo que eu vivia e que eu estava. E a outra foto, linda. Porque eu aprendi a viver personagens, né? Mas a personagem era linda, não a depressiva, né? Então, tudo isso foi me trazendo elementos para buscar o caminho que eu queria seguir na minha vida, no meu propósito, no meu estar no mundo e profissional também, né? Então, tinha uma busca existencial muito grande. E neste momento, eu já estava fora da TV há algum tempo. Eu saí da TV porque eu também não via mais sentido. E hoje, olhando, foi um outro episódio depressivo também. Mas que se manifestou, obviamente, de várias formas na vida. Eu não estava vendo, estava vivendo um relacionamento abusivo, não estava feliz na TV. Pô, eu estava no Metrópolis da TV Cultura, o programa mais bacana de arte, cultura, espetáculo que tem na TV, está no ar até hoje, sei lá, 30 anos, 50 anos, 50 não, mas acho que fez 30 anos há pouco tempo, ou 35 anos no ar. Eu não tinha mais frio na barriga. Frio na barriga é bom, né? Pô, frio na barriga mostra que, cara, eu tô vivo, isso aqui faz sentido pra mim, né? E trazendo o corpo, que é outro pilar da ontologia da linguagem. Então, eu já estava fora da TV há um tempo, eu sabia que a TV não fazia mais sentido pra mim, não era o que eu queria fazer diariamente. Então, quando eu fui nessa busca de descobrir o que eu quero fazer, e olhando para todos esses elementos e entendendo que, para mim, o autoconhecimento sempre foi importante. Pela minha espiritualidade, pela educação que eu tive. Então, lá nos anos 80, quando as pessoas achavam ridículo ler livro de autoajuda, eu via sentido naquilo. Porque me mostrava caminhos internos. Então, todo esse processo me fez buscar o que eu ia... Tá, o que eu vou fazer? Qual é o trilho que o meu trem quer estar, nasceu para estar, né? E naquele momento super ruim da depressão de 2016, do início de 2016, um amigo veio me convidar para ter uma conversa de coaching ontológico, porque ele estava se formando no Chile. Ele falou, pô, eu preciso fazer umas sessões gravadas, você se importa? Eu falei, vai me ajudar? Não, vamos... Não me importa, grava o que você quiser. Isso vai ser bom? Você acha que vai ser bom? Tá bom, então vamos. Liga. Grava aí, tá tudo certo. Porque assim, hoje em dia todo mundo fala, ai não, tem que ser vulnerável. Cara, quando você abre, quando você fala, tá bom, vou ser vulnerável, vou olhar pra tudo isso tá que, aqui, né? tem. Tá aí, a minha história de tantos colegas. Aí você se abre pra possível entendimento e cura. E nessa conversa de coaching ontológico que eu fiz com esse amigo, que foi super potente, me ajudou ali naquele momento. Isso foi antes de eu começar a buscar o meu caminho e a resposta para o que eu quero fazer na vida e ser feliz. Eu lembrei. Falei, nossa, aquilo lá foi legal. Aquilo lá foi potente. Aquilo mexeu comigo. E aí que eu comecei a ir atrás. Mas eu tô falando muito, deixa vocês perguntarem. Sabe o que... Vamos... Vai. Eu queria saber o que é design ontológico comportamental. Vai explicar pra gente. Isso, Cuca, quando você fala assim, tipo, nesse momento eu consegui colocar minha vida no trilho e no eixo que eu escolhi colocar. Isso está muito atrelado à Cuca de 3 anos de idade, que foi para um mercado de publicidade e propaganda, que se transformou numa apresentadora e que deixa a vida me levar, meio Zeca Pagodinho. E foi bacana, eu acho que você usufruiu muito disso. Sim. Também, né? Imagina, Marcelo, a gente estava aqui nos bastidores falando quanta gente bacana ela não entrevistou, quanta gente bacana você não acessou, né?
coisas que nem passa pela nossa cabeça, você conheceu, né? E você viveu isso, né? Sim. E chegou nesse momento que você chegou, né? Infelizmente, tá tudo atrelado, tá tudo junto. Tá tudo atrelado, tá tudo junto, são camadas, né? Eu costumo muito no meu processo de designer, de coach, de terapeuta, a gente vai identificando os pontos e aí a pessoa fala, pô, mas olha eu aqui de novo. Eu falo, mas calma, não é o mesmo lugar. São camadas de um único ser. E nós somos muito ricos e muito plurais, né? Ao mesmo tempo sendo únicos. Então, realmente, 3 anos de idade eu estava na frente da câmera. Obviamente que eu não escolhi estar ali, né? Eu fui levada e fui... Gostei, fiz bem feito, achei divertido. Então, assim, eu comecei muito cedo. Fiz publicidade nos anos 80, que eram mega produções. 70 e 80, né? Mas muito mais nos anos 80. Eram mega produções. E o que a gente falou, publicidade tem que ser perfeita. Então, ali eu fui já aprendendo e talvez também já começando a lapidar algo que é natural em mim, de ser responsável, de ser profissional, de entender o que é o meu papel e o que é o papel do outro. A gente está aqui, tem vários papéis. Tem o meu, o de vocês, o dele, o do Juscelino, o do produtor, do editor, o que me cabe. E se eu fizer a minha parte bem feita, eu ajudo que todo mundo faça a sua bem feita, né? Então, eu fui indo. Fui fazendo comercial, infância, adolescência, aí fui pro Japão, morei no Japão, 9 meses. Foi modelo. Né, tudo isso como modelo. E né, lapidando, aprendendo a ser profissional, aprendendo que era ganhar dinheiro e ter minha independência. E foi indo, as coisas foram acontecendo, eu fui indo, assim. E aí, voltei do Japão, fiz teste, queria continuar trabalhando, ganhando dinheiro, então fiz teste, tudo que era teste, que aparecia para fazer o que eu sabia fazer, que era falar com a câmera. Mas também já pensando, tá, então agora é hora de estudar, o que eu vou estudar, né? Enfim, comecei a fazer cursinho, aí fui aprovada para MTV, fui aprovada para novela das 8 da Globo, escolhi a MTV porque podia morar em São Paulo. Qual foi a novela? Você fez novela? Eu não fiz novela. Não fez novela. Eu fui aprovada para essa e chamada para várias outras. Mas eu não Você nunca fez novela? Nunca fiz novela. Porque eu gosto de falar com a câmera. Tenho uma amiga que é diretora publicitária, eu falei, a câmera gosta de mim. Mas eu não precisava viver personagem e nem dar um beijo fogoso no Zezinho, que era... Não. Beijo fogoso eu dou em quem eu quero, no meu namorado, né? Você escolhe, né? E aí escolhi a MTV, depois achei que podia fazer produção independente nos anos 90, estava um pouquinho adiantada. Mas aí fui pra Globo, aí cobri festivais, aí fui pro Disney Channel, que foi incrível, e aí a TV do Rio, e aí TV Cultura. E aí que eu parei e falei, cara, então, tudo isso muito legal. Eu vivi coisas incríveis, né? E trabalhei em algumas das maiores empresas de entretenimento de conteúdo do mundo. Naquele momento, as maiores, né? MTV, Globo, Disney Channel. Hoje em dia tem outros produtores de conteúdo. Então é claro que eu vivi coisas incríveis, mas também olhando eu identifico os sinais negativos que tinham em mim. Então eu estava lá e vivia e era natural, mas eu nunca me achava suficiente, não era boa o suficiente, não era capaz o suficiente. E eu era. Sem dúvida, que eu reconheço que eu fiz muito bem feito, mas também reconheço o que estava ali por baixo, lá dentro, que ninguém sabia, né? E honro tudo isso, verdadeiramente. Me perdi aqui. Nem sei se eu respondi. Tá vendo? Mas é sensacional ouvir suas histórias, é um barato. Você falou do trilho e do trem, né? E aí sim, tudo isso são elementos que me levaram a entender... como eu quero estar na minha própria vida, qual é o meu propósito, como que eu quero seguir. Então até você mesmo perguntou, pô, mas você não voltaria pra TV? Te perguntei isso. Cara, não. Qual seria o sentido disso? É pra falar de desenvolvimento humano, a TV não quer isso. Essa é outra conversa. Vamos gravar um segundo episódio, né? Agora eu quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like
Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Não, eu quero saber o que é design ontológico comportamental. Explica isso, volta aqui. Design ontológico comportamental é um processo de design que é criar o que eu almejo e desejo por processo de adequação, de prototipação, de experimentação. E ontologia da linguagem é um olhar para o ser humano entendendo a sua profundidade, a sua completude, levando em consideração o nosso mental, o nosso repertório linguístico, tudo que a gente aprendeu e carrega, porque vive nesse país, nessa cultura, etc. O nosso universo emocional, que é gigantesco e que a gente não foi treinado a perceber, a olhar, a interpretar, ou só sentir, né? Não tem emoção boa e ruim, tem emoção que nos permite uma ação ou outra. E o nosso físico, que é a nossa ferramenta sensorial de experimentação na vida, né? Então, se eu tô com medo, por exemplo, o meu corpo retrai, a minha respiração fica curta e a minha possibilidade de ação fica limitada. Como é uma criança que aprende com medo ou com vergonha? É muito diferente da criança que aprende num ambiente de segurança e de conforto. Onde ela pode ousar. É incrível que a gente vê isso no físico, a gente vê isso no corpo, e você acabou de demonstrar isso. Quando você falou da pessoa que estava inibida, você se recolheu, né? E a pessoa que está aprendendo... Ou se eu tiver com raiva, como vai ser? Então, assim, a ontologia da linguagem olha para todos esses aspectos e entende que nós somos seres linguísticos. É através da troca, da comunicação, que a gente se dignifica e se estabelece, porque somos seres relacionais. Então, a gente olha para todo esse universo linguístico, entende que com ele a gente pode descrever o mundo e criar mundos. E aí volta para o design. Então, com a ontologia da linguagem e a disposição e a vontade de criar futuros, possibilidades, soluções, relacionamentos, bem-estar, eu faço design ontológico comportamental. Como que eu me identifico, reconheço qual é o meu contexto, quem sou. É um processo de autoconhecimento, de autovalidação. E aí, entendendo as minhas luzes, as minhas sombras, as minhas normoses, quais são as práticas que eu faço e que é normal, mas que me adoece. Não me faz bem. Normal pra quem, cara? Normal pálido, né? pra quem? Para um país, aliás, assistindo o podcast de vocês dessa semana, né? Somos o segundo país com maior burnout no mundo. Com a Michelle. O que é normal? Isso é normótico. O episódio da Michelle e o Luke também. Que legal que você assistiu. É normótico. A gente tá doente, a sociedade tá doente, mas não olha para si, porque eu preciso performar. Então, assim, identificando tudo... Não, doentes são os outros. Não eu. É fraco, gente, não. que fraco, que né? Coisa horrorosa, né? E aí a gente vive nesse mundo normótico. Identificando tudo isso, normótico aceitando e podendo trabalhar com delicadeza, com fluidez, com amorosidade consigo mesmo. O meu trabalho está muito centrado em autoconhecimento e autovalidação. Então... Aí eu desenho o futuro que eu quiser. Entendendo as minhas possibilidades. Conjuntamente com os outros, as pessoas que vêm... Qual é o termo? Te consultar? Pode ser. Me consultar, passar por processos. O interessante é que você foi cobaia de um colega que estava fazendo a formação no Chile. E é essa formação que você fez agora também, não foi? Para se preparar para essa atuação. É uma formação... eu fui para o Chile. Você fez essa mesma, né? Eu fiz quase a mesma. Porque assim, alguns caras criaram o coach ontológico, né? E 2 desses caras são Rafael Echeverria, com quem o meu amigo se formou, e o Julio Laia, com quem eu me formei. Tá. Inicialmente, eles tinham uma única escola. No momento, eles se separaram, porque um estava muito mais focado na ontologia da linguagem, o Rafael, e o Julio Laia, com todo esse arcabouço de conhecimento do design ontológico e da ontologia da linguagem, mas ele aporta algo que para mim foi primordial na minha escolha, que é a amorosidade e espiritualidade. Falou de amor e espiritualidade, para mim faz sentido, só porque faz sentido. É bom, é ruim, whatever.
para mim faz sentido, toca a minha alma. Para mim são caminhos importantes e equilibradores do indivíduo. Então eu fiz a formação com o Julio Laya, depois aqui no Brasil, outros coaches ontológicos se juntaram e montaram a Ontológica, que é uma escola e um movimento também com um pé na ontologia da linguagem e no design ontológico comportamental. Então também fui lá e fui entender um pouco mais, e na verdade eu só entendi que era o que eu já fazia. Trouxe alguns elementos a mais, sem dúvida, e agora também estou fazendo pós-graduação em terapia analítica junguiana, porque o ser humano me fascina. Quem é que você ajuda, então? Quem são as pessoas que vão se beneficiar de uma conversa com a Regina? São pessoas que buscam se entender melhor, que querem melhorar a sua atuação no mundo, que querem melhorar a sua comunicação, né? As pessoas falam, eu quero me comunicar bem, quero ter uma comunicação efetiva. Então, primeiro vamos olhar como você se comunica com você. Aí sim a gente vai conseguir construir uma comunicação assertiva, efetiva, responsável, sustentável. Então são pessoas que estão em busca de melhorar o seu ser e estar. Você fez uma pergunta interessante. Como é que você se comunica com você mesmo? Aí na mesma hora eu citei aqui, recuei e cruzei os braços. Pensando em como eu me comunico comigo. Eu acho que eu me ignoro, sabia? Eu imagino. E não é só você. A maioria de nós. Porque as pessoas acham que a comunicação tá para fora. E é óbvio. Eu vou falar para você e você vai entender. Tá não. Claro que não vai entender. Por isso que a gente começou falando sobre isso. É fácil, né? Liga aí, é fácil ter um canal de podcast. Não é só falar. É comunicar. E comunicar não é só verbalizar o teu pensamento, né? É muito mais do que isso, né? Mas, energia. Mas assim, tem uma questão que a gente aprende na faculdade de jornalismo e a gente aprende em terapia, a gente aprende em coaching, em tantos outros caminhos. Mundo corporativo, a força. Que assim, a comunicação ela tem um gap. Eu me comunico bem. Não, qualquer comunicação tem um gap. Porque eu falo a partir do indivíduo que eu sou. Ou, como a gente diz na ontologia da linguagem, eu sou um observador único do mundo. E eu falo a partir do meu repertório. E você entende a partir do seu, que é totalmente diferente do meu. Portanto, não estamos falando a mesma coisa. Né? O óbvio precisa ser dito de novo. O óbvio precisa ser dito. A gente falou isso. O óbvio precisa ser dito. Em outro episódio. Agora, recente, anterior. E tem que ter muita calma e muita abertura e muita clareza para que a comunicação seja limpa, fluida, que a gente possa se entender. Interessante. E às vezes até não se entender. E entender que tudo bem não se entender. O Marcelo tá aqui. Fala mais sobre isso. Porque no mundo corporativo é importante a gente se comunicar. Em todos. Eu trabalhei nas maiores empresas de comunicação no mundo e a questão de comunicação interna era um caos. É que o meu viés é mundo corporativo, né? A minha vida é mundo corporativo. Então... Você é o cuco do mundo corporativo. Então fala de recomendações para a gente comunicar bem. Como é que a gente supera esse primeiro, não sei, talvez não seja o primeiro obstáculo, mas esse obstáculo de a gente fala da nossa perspectiva e o outro ouve da perspectiva dele. Então aí já tem um... Então, essa é a primeira coisa. Porque se eu for conversar com você, você é meu chefe. Eu preciso te convencer que eu tô legal na fita, que eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, que eu sou competente, que eu sou isso, que eu tô outro. Mas eu vou para essa reunião, a maioria das pessoas vai para essa reunião querendo atender às suas expectativas. Então eu tô em você, não tô em mim. Pronto, já deu ruim. Porque eu não vou jamais ter a clareza do que é a sua expectativa. Eu posso ter uma ideia, mas eu não estou em você. Eu não sou você. Então eu digo que o primeiro passo para que as conversas sejam efetivas, bem-sucedidas e sustentáveis, as pessoas têm que se conhecer e saber o que está fazendo ali. Qual que é o meu objetivo? Hoje em dia, vocês já devem ter percebido, cada vez mais as pessoas, os mais jovens, não olham nos olhos. Vai conversar com você assim, ó. Nas sessões que eu faço com as pessoas, eu pergunto delas mesmo. Deixa eu ver. Eu falo, escuta, você não tá ali. Você volta tá pra cá, né? Aqui. Então, o primeiro passo é você se conectar consigo mesmo. E se preparar para as conversas. Qual é o meu objetivo nessa conversa? O meu objetivo nessa conversa. Ou, a gente, vamos ter uma conversa a respeito disso. Pô, então já sei do que se trata. Tá pautado, né? Tá pautado. Então se prepara para essa conversa. Faz um exercício interno mesmo. Pergunta e resposta. E se coloca aberto. Porque é o que a gente falou.
não vai ter todas as respostas certas. Primeiro, você não vai ter nem todas as respostas, e muito menos certas. Então, eu acho que o principal para as pessoas se comunicarem bem no mundo corporativo, primeiro é estar em si, entender qual é o seu papel, acolher tudo que está acontecendo ali. E aí sim poder trocar a partir de um lugar genuíno, verdadeiro. Porque você não vai sustentar máscaras por muito tempo. Ou porque você vai adoecer, ou a máscara vai cair e vai aparecer o que você não queria que aparecesse. Mas não existe, eu não quero que apareça. Tá aí. É autoconhecimento, autoaceitação, para você poder se autorreferenciar e estar no mundo de uma forma plena, né? Você engana algumas pessoas durante parte do tempo, mas não todos o tempo todo. Não é? Isso é bom também. Mas já dizia Bob Marley. Mas você gostou do nosso episódio com a Michelle Onuki, porque é muito nessa linha, né? Do tipo assim, quando ela fala, né, que eu sei, elevado ao estar, né? Então, assim, como eu estou, o quanto isso tem me causado de dano para eu manter esse personagem que o mundo corporativo não exige, né? E a gente está falando de mundo corporativo, mas isso está na família. Está na família. Está nas relações, nas amizades. Sociais, tudo, na sociedade. Né? Fala de... Como é que uma pessoa toma a iniciativa de procurar um profissional como a Regina, um coach ontológico? O que a pessoa deve estar atenta? Normalmente as pessoas procuram esses processos quando estão com algum incômodo, com alguma questão, com um desafio que não estão conseguindo lidar. Obviamente que as pessoas me procuram muito mais porque querem trabalhar a sua comunicação. Tá. E foi um processo para mim, eu vou criar um parênteses aqui. Porque olha o teu passado profissional, né? Então... Exato, mas eu mesma não validei o meu passado por muito tempo, achando que aquilo não me servia para nada, porque eu também não validava, eu realmente não via valor no que eu tinha feito. Mas eu não estava vendo para o valor do que eu sou, né? De como eu estive fazendo tudo aquilo. A minha capacidade de me comunicar e o tanto que eu aprendi. E influenciou várias pessoas. E influenciei também. E isso hoje está a serviço desta comunicação mais genuína que a gente está falando. Então eu posso dar um treinamento para uma pessoa falar na frente da câmera? Posso. E aí ela vai falar bonitinho. Mas o que eu considero que é mais importante para o nosso estar e ser na vida é ser genuíno consigo mesmo. Então, como eu me comunico comigo? Então, as pessoas me procuram para melhorar a sua comunicação. Ou porque estão afim de um processo de autoconhecimento. E eu digo, para se conhecer, você tem que ter muita coragem. Muita coragem. Porque é isso, quem sou eu? Né? Porque a gente põe ali embaixo do tapete, acho que tudo bem, mas não vai ficar tudo bem. Então, as pessoas me procuram principalmente porque querem se comunicar melhor, porque querem um caminho de autoconhecimento, ou, tô com uma questão aqui, na família, no trabalho, ou de direcionamento mesmo, de carreira, de vida. Alguns vêm e ficam. Outros não, porque queriam uma ferramenta rápida. O mundo também tá muito assim, também, né? Tudo pra ontem, né? Do rápido, tipo, em inglês a gente fala quick fix, né? Consertar rapidinho alguma coisa, uma ferramenta, um atalho. Um episódio amanhã. Ok, a gente pode gravar esse episódio, mas ele vai ser mais funcional ou disfuncional para você? É mais uma máscara que você vai vestir, que você vai ter que sustentar depois, ou você vai sem máscara? E eu não acredito em processos rápidos. Se tiver pressa, achando que vai ser num passe de mágica e sem pagar preço, não tem autoconhecimento e evolução. Esse não volta. Tem gente que vem aqui fazer a gente pensar, né? Eu tô um pouco incomodado com essa conversa. Desculpa. Quer dizer, desculpa não. Vocês já estão em contato. Vamos conversar mais. Depois a gente desliga a câmera e continua a conversa. Mas é muito bacana. Eu tive o prazer e tenho o prazer de conviver com você e várias conversas a gente já teve sobre mundo, né? Porque o mundo corporativo e o mundo atual, não só o mundo corporativo, a vida como ela te exige um monte de coisas que não te dá tempo. Não te dá tempo de se preparar, não te dá tempo de pensar. Isso que o Marcelo tá falando aqui, tá brincando no sentido, tipo assim, cara, eu não tava preparado para essa conversa, né? Isso aí tá mexendo em coisas que eu não... Como assim? Então quer dizer que tudo que eu fiz até agora eu deveria ter pensado também, né?
né? Porque talvez tivesse sido diferente. Né? Mas sempre vou olhar daqui para frente. Né? Exato, porque assim, como a gente viveu e como a gente chegou até aqui é parte legítima e integral de quem somos. Não tem certo e errado. Isso aí. Porque o certo e errado, ele é desse momento histórico, pontual. Cara, 200 anos, há 300 anos, sei lá quantos anos, era comum e era normal você matar o seu primogênito. Hoje a gente pensa e fala, como assim? Isso é um absurdo. Então, assim, certo e errado é pontual, é momento histórico. Claro que temos princípios, valores que importam, mas que também são pontuais. Então, você viver de acordo com a sua verdade, de uma forma que seja coerente, que você olhe para trás, não se arrependa e consiga acolher o que você viveu. E pegando tudo isso e olhando para o futuro, tá aí o que eu quero construir, o que eu quero desenhar. Design comportamental. Julgar o passado com as lentes de hoje não é justo. Não é nada justo. Eu fiz muito isso, claro. Puxa, por que eu escolhi aquilo e não outro? Foi a melhor escolha que eu pude fazer com 20, com 30, com 40. Com 60 eu vou fazer outras escolhas. E hoje, com 55, eu faço outras. Eu fico pensando e sei de histórias, eu acho que a gente nem vale a pena a gente falar aqui, mas quantos nãos você deu, né? Quantas escolhas você teve que fazer também, tipo, te convidavam, topa fazer isso com a gente, vamos fazer não sei o quê, mas pra quê, né? Você também deu nãos, né? Porque fica parecendo que você deixou o negócio fluir e foi aceitando tudo que vinha pela tua frente. Não, né? Não. Tipo, várias escolhas, né? Você não quis ser a mocinha da novela das 8, né? Não quis ser a mocinha da novela das 8, não quis posar nua, não quis fazer programas de TV que tinham um conteúdo supérfluo, sabe? Ou indecente, ou whatever. Ou, mas você vai ficar rica. E? Aí como é que eu ponho a cabeça no travesseiro? Não quero isso. Durmo, não. Já que você trouxe a Cuca de volta para a conversa... a Regina tá boa, hein? Fala de alguma curiosidade, fala de algum fato inusitado da sua época de MTV. Compartilha com a gente em algum momento... Não, mas dá um pouquinho mais de contexto. Não, qual foi a pessoa mais bacana, assim, de um ídolo teu que você entrevistou, que você chegou perto? Legal. Às vezes nem entrevistou, né? Mas falou tipo, jantei com, sei lá. Bom, eu entrevistei muita gente bacana. Entrevista mais bacana que você fez? Eita. Cara, a mais bacana que eu fiz, e aí eu quero trazer um contexto de fluidez de conversa, foi com a Zélia Duncan. Uma pessoa super aberta, eu entrevistei a Zélia algumas vezes. Mas essa vez foi pro Metrópolis, eu encontrei com ela no hall do Auditório Ibirapuera, que é lindo, né? A gente começou a conversar, que nem era entrevista ainda. E a gente ficou ali meia hora em pé, por sorte. Assim, eu sempre tive um relacionamento muito bom com a equipe técnica, porque se eu tô aqui, tem alguém muito competente do outro lado da câmera, né? O cara se ligou, ele começou a gravar. E aí depois a gente foi pro camarim onde teve a conversa, mas sabe, conversas fluidas, genuínas, mas... Então essa foi a que eu sinto... Aí eu tô falando de sensação mesmo, assim, a mais gostosa de fazer, mas entrevistei... Em flow, né? Entrevistei várias vezes, exato. Episódio com o Cadu sobre flow. Cadu Lemos sobre flow. Mas falou de flow também com a... A Michelle também. Com a Michelle. Com a Michelle também. O negócio dela tá muito ligado a flow. Mas assim, entrevistei a Rita Lee muitas vezes. Muito legal, que eu amo, admiro profundamente. Beijo aí, né? Agora dá pra falar olhando pra cima, né? Ou pra cá mesmo, coração, assim, né? Entrevistei... uma das entrevistas importantes da minha carreira com a Axl Rose, que foi, né? Nossa, Axl Rose. Porque naquele momento, em 91... Ele continua pisando na bola nas entrevistas dele. Ele era o maior popstar do mundo. E ele veio pro Brasil e ele falou, eu falo com ela. E ele só deu entrevista pra mim. E aí a mídia inteira disse que eu fui lá e fiquei com ele. Olha, cara, eu tava no ar, eu tava no ar, assim, eu era apresentadora há 3 meses. E eu quase deixei de ser, né? Eu falei, o quê? Deus me livre, eu não quero isso. Até porque eu mal entrevistei, porque eu nunca tinha entrevistado ninguém na minha vida. Eu não era jornalista na época. Então eu fiz as 2 primeiras perguntas, quem seguiu a entrevista foi o Zeca Camargo, não off-camera, claro. Mas aquilo causou, assim, né? E, na verdade, ele estava escolhendo o veículo, óbvio. Quem era eu? Uma menina bonitinha que, de repente, ele olhou no ar MTV. Com ela. Mas ele estava escolhendo o único veículo que ele conhecia no país. Óbvio, né? E, cara, outro dia eu estava relacionando, assim,
é um sem fim de pessoas que eu entrevistei. Muitas e muitas pessoas. Bom, muitas. Legal. Gostei demais de conversar, de conhecer um pouquinho mais. Obrigado pela tua abertura também. Imagina. Compartilhar algumas coisas da sua vida particular conosco. Obrigada pelo espaço. Sucesso, vida longa, Regina. Nos ajude. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Acessem ela. Depois a gente também coloca nos créditos aqui como te achar. Nas redes, enfim. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação de vocês. Muito obrigado por me receber. Obrigado. Você também. Obrigado por nos assistir. Marca aí, curte, comenta, compartilha com os amigos. Marcelo, a gente acabou de bater um super papo com Regina Lazarotto. O que você leva dessa conversa com a Regina? Cara, eu vou falar da Cuca. Boa. E eu fiquei muito impressionado e gostei demais da transparência e, né, a sinceridade com que ela tratou o momento de depressão dela e como ela lida com essa situação. Eu acho que foi uma baita lição, né, para todos nós, né? Muito então, legal, assim, uma pessoa com a visibilidade que ela tem, que ela teve, né, nos anos 90, enfim, vocês vão assistir o episódio e vão saber do que a gente está falando. E ela se colocar. A Cuca me marcou como uma bela Regina, com muita profundidade, muita consciência daquilo que ela está fazendo e do que ela quer fazer. E muita preparação. No mundo, né? Muita preparação. E assim, eu acho que eu vejo isso ela também. Ela está aproveitando todos os skills e toda a experiência dela como comunicadora na atual fase dela como designer ontológico, né? Então, puxa, vida longa. A Cuca Lazarotto. Excelente. Muito bom. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafista e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.